Eu ainda estava com areia entre os dedos quando o telefone tocou. Eram quase 4 da tarde de uma sexta-feira de julho e meu marido dirigia na estrada de volta de Ilhabela. 3 dias de praia, sol e aquela sensação rara de estar completamente desligada do mundo. Minha filha Isabela, de 10 anos, dormia no banco de trás com a cabeça inclinada contra a janela, a boca levemente aberta, os cabelos embaralhados de tanto vento e água salgada. Eu tinha a sandália tirada, o pé descalço no painel, e estava quase adormecendo também quando o telefone do meu marido começou a vibrar no porta-copos entre os 2 bancos. Ele olhou para o número na tela e algo no rosto dele mudou. Aquela contração sutil nos maxilares que eu aprendi a reconhecer em 14 anos de casamento. "Atende", eu disse, sem nem saber quem era. Ele atendeu no viva voz. A voz da minha sogra saiu animada, quase cantada, com aquele tom que ela usava quando tinha feito algo que achava extraordinário. "Felipe, meu filho, vocês já estão chegando? Tenho uma notícia linda para dar." Meu estômago reagiu antes da minha cabeça. Notícia linda. Dona Sônia e suas notícias lindas tinham um histórico que me enchia de apreensão. 2 anos atrás, a notícia linda tinha sido que ela tinha inscrito Isabela num curso de balé sem nos perguntar, pagando 6 meses adiantados, mesmo sabendo que minha filha não gostava de dança e preferia natação. No ano anterior, a notícia linda tinha sido que ela tinha trocado a cor da roupa de cama do nosso quarto de hóspedes, porque o bege não combinava com a cortina nova que ela mesma tinha comprado para aquele quarto. O quarto que era nosso, no nosso apartamento. "Que notícia, mãe?" Felipe perguntou. "Ah, não vou estragar a surpresa. Vocês vão adorar. Fiz uma coisa por vocês essa semana, um presente. Cheguei cedo aqui hoje e trabalhei o dia todo. Só quero que vocês me digam que ficou lindo quando chegar." E ela desligou antes que qualquer um de nós dissesse mais nada. Felipe ficou olhando para a estrada em silêncio por um momento. Eu tirei o pé do painel e coloquei a sandália de volta. "O que sua mãe fez?" eu perguntei. Ele fungou. "Não faço ideia, mas você tem suspeita." Ele hesitou. "Semana passada ela disse que achava nossa cozinha muito escura, que a gente devia modernizar." Eu olhei para ele. Ele olhou para mim de relance e voltou os olhos para a estrada. Eu falei que a gente estava bem com a cozinha do jeito que estava. Falei que não tinha planos de mudar nada. "Mas ela não deixa barato", eu disse. Ele não respondeu. Não precisava. Fiquei olhando pela janela o resto do caminho, vendo os postes passarem na velocidade do meu pensamento acelerado. A cozinha do nosso apartamento no Tatuapé era a única coisa no mundo que eu tinha reformado exatamente do jeito que queria. Anos de economia, de recorte de revistas, de conversa com o arquiteto, armários de madeira clara, bancada de granito branco, aquela prateleira aberta na parede onde eu deixava expostos os potes de tempero e no canto, bem no canto, dentro de uma caixa de madeira pequena que meu pai tinha feito para mim, o caderno da minha mãe. Minha mãe tinha falecido 3 anos antes, de um AVC fulminante, sem aviso, sem despedida. Ela tinha 62 anos e estava fazendo exatamente o que mais amava quando aconteceu. Estava na cozinha dela, em Santos, preparando um bolinho de arroz para uma vizinha que tinha acabado de ter bebê. Quando meu pai me ligou naquela tarde de agosto, eu entendi que algumas coisas que a gente perde nunca voltam do jeito que eram. O caderno era verde, velho, com as bordas onduladas de umidade antiga. Minha mãe usava caneta esferográfica azul e tinha uma letra miúda e inclinada que eu precisava inclinar a cabeça para ler direito. Tinha receitas que ela tinha aprendido com a mãe dela, receitas que ela tinha inventado sozinha, receitas que tinham anotações na margem, colocar menos sal se for pra vó, Carla adora dobrado de chanitza. Essa demorou 3 tentativas, mas ficou. Aquele caderno era a voz da minha mãe. Era a única coisa que eu tinha dela que ainda cheirava a ela, se eu fechasse os olhos e ficasse quieta o suficiente. Cheguei em casa com o coração na garganta. Dona Sônia estava na porta do apartamento, de jaleco floral, com um sorriso enorme e os braços abertos. Isabela desceu do carro ainda sonolenta e foi abraçar a avó por hábito, mas eu já estava passando pelas 2 com as malas, abrindo a porta com a chave, entrando. A sala estava igual. O corredor estava igual.
Então eu dobrei o corredor em direção à cozinha e parei. Não era a minha cozinha. Quero dizer, as paredes eram as mesmas. A janela era a mesma, mas tudo dentro dela tinha mudado. Os armários de madeira clara estavam cobertos com um adesivo cinza que imitava concreto. A prateleira aberta que eu tinha escolhido peça por peça agora estava fechada, com portas de vidro jateado. Os potes de tempero que eu deixava expostos estavam dentro de uma caixa organizadora nova, empilhados de um jeito que eu não conseguia ver os nomes. A bancada estava vazia e reluzente, sem nada em cima, como vitrine de loja. E o canto? O canto onde ficava a caixinha de madeira do meu pai. Vazia. A caixinha estava lá, mas aberta e vazia. Dona Sônia entrou atrás de mim com Isabela na mão, Felipe fechando a porta lá atrás. Ficou lindo, não ficou? Ela perguntou, radiante. Eu trouxe o Maurício, aquele que fez a cozinha da minha amiga Lourdes. Você lembra? Ele disse que com o adesivo a gente economiza e fica com um acabamento moderno. Tirei aquela prateleira aberta porque cozinha organizada tem que fechar, sujeira acumula, Carla. E olha os potes, ficaram tão bonitinhos na caixinha nova. Eu ouvia a voz dela como se estivesse debaixo d'água. Meus olhos não saíam do canto vazio. Dona Sônia, eu disse, e a minha voz saiu de um lugar muito fundo, muito controlado, o tipo de voz que eu uso quando estou segurando uma coisa muito pesada e não posso deixar cair ainda. Onde está o caderno que ficava nessa caixinha? Ela piscou. Que caderno? O caderno verde, o caderno velho, que ficava dentro da caixa de madeira aqui no canto. Ah, aquele. Ela fez um gesto com a mão. Daquele jeito exato que as pessoas fazem quando estão descartando algo que consideram sem importância. Eu guardei com as outras coisas antigas que eu tirei da cozinha para organizar. Tinha muita coisa solta, Carla, tudo espalhado. Aquele caderno velho no meio da cozinha não combinava com a nova proposta estética. Onde está agora? Minha voz subiu 1/10. Só 1/10. Ela foi até o corredor, abriu o armário de serviço e apontou para 3 sacolas de plástico no chão. Coloquei tudo aqui. O que você não quiser eu posso levar para o bazar da minha irmã no sábado. Ela faz bazar todo mês para a associação. Eu me joguei nas sacolas. Revirei a primeira. Potes, utensílios, algumas formas de alumínio. Revirei a segunda. Toalhas de copa, pegadores, aquela balança de cozinha que a minha mãe tinha me dado quando eu me casei. Cheguei na terceira sacola e desacelerai. Comecei a tirar item por item porque as mãos já estavam tremendo e eu precisava ter cuidado. O caderno não estava em nenhuma das 3 sacolas. Dona Sônia, eu me levantei e me virei para ela. O caderno não está aqui. Deve estar. Eu coloquei tudo. Não está. Eu revirei tudo. Ela cruzou os braços. Então deve ter ficado em algum lugar. Talvez eu tenha confundido com outras coisas que levei embora. Que outras coisas você levou embora? Ela vacilou. Tinha muita coisa que não prestava, Carla. Coisas velhas, coisas amassadas, aquele rolo de macarrão todo rachado, umas formas enferrujadas. Eu levei uma sacola para jogar fora, uma para o bazar. Eu olhei para ela. Aquele silêncio entre nós durou 3 segundos. 3 segundos em que eu entendi o que ela estava dizendo sem ela precisar terminar a frase. Você jogou fora o caderno da minha mãe. Não era uma pergunta. Eu já sabia. Ela abriu a boca. Mas, Carla, eu não sabia que era especial. Era um caderno velho, todo amarelado, parecia coisa de descarte. Se você tivesse me dito que era importante... Como você entrou na minha casa? Eu interrompi. Ela straightened the posture, that defensive posture. Felipe me deu a chave reserva para regar as plantas quando vocês viajam. Para regar as plantas, eu repeti. Para regar as plantas. Eu quis fazer uma coisa boa, ela disse, a voz ficando um pouco mais alta também agora. Fiz de presente. Sei que você trabalha muito, que não tem tempo para essas coisas. Pensei em modernizar a cozinha para vocês, dar uma ajudinha. Isabela apareceu na porta do corredor. Ela estava me olhando com aquela expressão que crianças têm quando percebem que algo está muito errado, mas não sabem o que é. Mãe, o que aconteceu? Vai para o seu quarto, meu amor. Vai pegar suas coisas da mala. Mas mãe... Isabela, por favor. Ela foi, olhando para trás uma vez.
Felipe encostou no batente da porta da cozinha, os braços cruzados, olhando para o adesivo cinza nos armários com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Felipe, eu disse. Ele olhou para mim. Fala alguma coisa. Ele abriu a boca, fechou, olhou para a mãe. Mãe, você mudou a cozinha inteira sem perguntar. Dona Sônia suspirou como se fosse ela a incompreendida. Eu fiz uma coisa boa, e vocês estão me tratando como se eu tivesse feito algo errado. Você jogou fora coisas que não eram suas, eu disse. Sem nossa permissão, sem nem perguntar o que era importante. Eu não sabia que era importante. Ela ergueu a voz. Como eu ia saber? Ninguém me contou que tinha um caderninho especial guardado na cozinha. Eu respirei fundo. Minha mãe morreu há 3 anos. Você estava no velório. Você esteve nos 6 meses depois enquanto eu tentava me recompor. Você sabe que perdi minha mãe. E eu nunca precisei te explicar que qualquer coisa dela que eu escolhi guardar na minha casa tem valor. Qualquer coisa. Mesmo que pareça velha. Mesmo que pareça sem importância para você. Para mim, tem valor. Ela abriu a boca para responder, mas eu continuei. Você precisa encontrar esse caderno. Ela franziu a testa. Como assim? O lixo daqui ainda não foi coletado? Eu olhei para Felipe. Ele olhou para o relógio. Coleta é quinta. Hoje é sexta. Deve ter ido de manhã. Meu coração afundou 1 centímetro. E o bazar, eu disse, voltando para Dona Sônia. Quando é o bazar da sua irmã? Ela hesitou. Sábado. Amanhã de manhã. Ela assentiu, relutante. Então a senhora vai ligar para sua irmã agora, eu disse. Agora. Enquanto ainda estou aqui olhando. E vai pedir para ela separar tudo que você levou. Porque eu vou lá amanhã de manhã, recuperar o que for possível recuperar. Mas Carla, pode não estar lá. Pode ser que eu tenha jogado fora mesmo. Eu não lembro direito o que foi para onde. Não me importa. A senhora liga e descobre. Ela me olhou como se eu tivesse pedido algo absurdo. Felipe, você vai deixar sua esposa falar assim comigo? Todo mundo olhou para Felipe. Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu muito mais longo do que era. Então disse, com uma voz que eu não esperava. Mãe, liga para a tia Neuza agora. Dona Sônia pegou o celular com um suspiro dramático e saiu para a sala para ligar. Felipe e eu ficamos na cozinha desfigurada, olhando um para o outro. Esse adesivo, eu disse. Eu sei, ele disse. Eu quero tirar. Oi, Zay. Isso não foi presente. Isso foi invasão. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. Eu sei, Carla. Eu sei. Naquela noite, depois que Dona Sônia foi embora com uma expressão de mártir e Isabela adormeceu com o desconforto silencioso de quem sentiu a tensão no ar, mas não entendeu completamente, eu sentei na cama com Felipe e fiz uma lista no bloco de notas do celular. Tudo o que eu precisava fazer no dia seguinte. A lista tinha 3 itens. Primeiro, ir ao bazar da Neuza, irmã de Dona Sônia, recuperar o caderno se ainda estivesse lá. Segundo, chamar um chaveiro. Terceiro, conversar com Felipe sobre o que não poderia acontecer nunca mais. Não dormi bem. Fiquei acordada ouvindo o apartamento silencioso e pensando na letra miúda da minha mãe. Pensando numa receita específica que ela tinha no caderno, de canjica com amendoim torrado, que ela fazia todo ano em junho para o aniversário do meu pai, eu nunca tinha conseguido fazer igual porque nunca tinha consultado o caderno com atenção o suficiente. Tinha sempre pensado que tinha tempo, que poderia olhar depois, que o caderno estaria lá quando eu precisasse. 6 da manhã eu estava de pé. Às 7, eu estava no carro. O bazar da tia Neuza funcionava num salão paroquial em Muoca, a 20 minutos do nosso apartamento. Quando cheguei, eram 8h30 e o espaço estava sendo montado. Mesas com toalhas xadrez, caixas de sapato viradas para cima servindo de display, plásticos sendo retirados de cima das peças doadas. Procurei pela tia Neuza e uma funcionária me apontou uma senhora de cabelo prata que organizava porta-retratos em cima de uma toalha verde. Dona Neuza, eu disse quando cheguei perto. Eu sou a Carla, nora da Sônia. Ela me olhou por cima dos óculos. Ah, sim. A Sônia me ligou ontem à noite. Disse que você ia vir. A senhora separou as coisas? Ela fez uma careta levemente desconfortável. Olha, minha filha, é que a Sônia deixou as coisas aqui na quinta-feira. Já faz 2 dias.
Algumas coisas já foram separadas pelas voluntárias, outras já foram precificadas. Eu pedi para as meninas guardarem uma caixa separada com o que veio das sacolas da Sônia, mas não posso garantir que tudo está lá. Pode me mostrar essa caixa? Ela me levou até o fundo do salão. Sobre uma cadeira havia uma caixa de papelão com o que restava do que Dona Sônia tinha trazido. Eu me agachei e fui retirando item por item. Uma peneira velha, um abridor de lata, um pano de prato bordado com girassóis. Esse eu reconhecia, era da minha mãe, e meu coração deu um tranco quando toquei nele. Uma forma de bolo, 2 livros de culinária que Dona Sônia claramente tinha confundido com os meus, porque esses eram dela mesma. O caderno não estava lá. Dona Neuza, esse caderno verde que estava entre as coisas, a senhora lembra de ter visto? Ela pensou. Um caderninho, verde escuro, com espiral? Eu me levantei. A senhora viu? Ela torceu o lábio. Acho que uma das meninas colocou na mesa de papelaria. Às vezes os cadernos vão para lá junto com os livros. Nós fomos até a mesa de papelaria. Era uma mesa no canto com livros empilhados, alguns cadernos, agendas velhas, jogos de papel carta. Comecei a revirar com cuidado. Os livros primeiro, um por um. Depois os cadernos. E lá estava, embaixo de uma agenda de 2018 e de um caderno de caligrafia infantil. O caderno verde da minha mãe. Eu segurei ele com as 2 mãos por um momento sem conseguir abrir. Apenas segurei. Senti o peso dele, o volume da espiral no lado, a textura levemente áspera da capa de papelão. Abri a primeira página. A letra da minha mãe. A caneta azul. Receitas da casa iniciado em março de 1987. Eu tinha 4 anos quando ela começou aquele caderno. Dona Neuza estava me olhando com uma expressão gentil que me disse que ela entendia mais do que eu tinha explicado. Posso levar? Eu perguntei, apesar de ser meu. Claro que pode, minha filha. Vai com Deus. Segurei o caderno contra o peito o caminho inteiro até o carro. Sentei no banco do motorista sem ligar o motor por alguns minutos. Liguei para Felipe. Achei, eu disse quando ele atendeu. Graças a Deus, ele disse. E eu ouvi o alívio genuíno na voz dele, o tipo de alívio que não é performance. Tem outra coisa que eu preciso fazer antes de voltar, eu disse. Ele ficou em silêncio por um segundo. O chaveiro? Liguei para um chaveiro do caminho para casa. Expliquei a situação. Ele disse que podia estar no apartamento às 10 da manhã. Eram 9h40 quando estacionei na garagem. Às 10h20, as fechaduras do apartamento eram outras. 3 fechaduras, uma de segurança extra que o chaveiro sugeriu para a porta de serviço. O total deu um pouco mais do que eu tinha calculado, mas eu paguei sem pensar 2 vezes. Felipe ficou em casa enquanto o chaveiro trabalhou. Isabela tinha ido à casa de uma amiga, que foi uma bênção, porque a conversa que eu precisava ter com meu marido depois que o chaveiro foi embora não era para ouvidos de 10 anos. A gente ficou sentado na bancada da cozinha, com a cafeteira entre nós e o caderno da minha mãe sobre o granito branco. Felipe começou primeiro. Eu devia ter dito não quando ela perguntou se podia fazer uma reforma na cozinha. Ela perguntou? Ele hesitou. Ela mencionou. De passagem, falou que achava nossa cozinha podia modernizar. Eu falei que a gente estava bem. Ela deve ter interpretado como espaço para insistir. Tem uma diferença entre ela perguntar e você dizer não com clareza? Eu disse, sem acusação, com cansaço. Ela conhece as suas hesitações, Felipe. Ela sabe que quando você não diz sim com entusiasmo, ela pode avançar. Ele olhou para a xícara. Eu sei. Não é sobre sua mãe ser má pessoa, eu disse. Eu sei que ela não é. Ela genuinamente acredita que faz coisas por amor. Mas amor sem limite não é amor. É controle que a pessoa chama de amor para não ter que reconhecer o que está fazendo. Ele ficou quieto. Ela entrou na nossa casa, eu continuei. Com a chave que a gente deu para emergência, usou essa chave para fazer uma obra. Mexeu nas nossas coisas. Jogou fora o que ela achava desnecessário sem perguntar nada a mim, que sou a pessoa que mora aqui, que conhece cada objeto e o que ele significa. E no processo, quase perdeu a última coisa que eu tenho com a letra da minha mãe. Felipe olhou para o caderno. Seus olhos ficaram vermelhos nas bordas. Ele não era homem de chorar fácil, mas conhecia o caderno. Sabia o que era. Se eu tivesse perdido esse caderno, eu disse,
e minha voz finalmente rachou um pouco no final, eu não teria recuperado. Não existe substituto. Sua mãe não teria como devolver. E eu ia carregar isso por muito tempo. Ele assentiu. A gente não pode deixar ela ter chave, ele disse. Não. Acabou. Se ela precisar entrar por algum motivo real, a gente combina com antecedência e um de nós está aqui. Justo, ele disse. E quando ela ultrapassar os limites de novo, eu olhei para ele diretamente. E vai acontecer porque ela não vai mudar do dia para a noite. Você precisa ser quem fala. Não eu. Você. Ela é sua mãe, Felipe. É mais fácil ouvir de você do que de mim. E quando você não fala, eu fico parecendo a vilã e ela fica parecendo a vítima, e nós dois sabemos que não é assim. Ele segurou minha mão sobre a bancada. Você não é vilã. Sei, mas ela faz questão de me tratar como se eu fosse quando não tem você do meu lado. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, eu vou ligar para ela. Hoje? Hoje. Fui para o nosso quarto enquanto ele ligava. Não por vergonha, mas porque aquela conversa era entre os dois e eu não precisava ouvir. Sentei na beira da cama com o caderno no colo e fiquei folheando devagar, página por página. A canjica do aniversário do meu pai, o bolo de fubá que ela fazia para o café de domingo, a receita de frango assado com limão cravo que levou 6 tentativas até ficar certa e que tinha uma anotação na margem que dizia apenas finalmente. Aquela anotação me fez sorrir sem querer. Obrigada, mãe. Eu disse em voz baixa para ninguém. Felipe apareceu na porta do quarto uns 20 minutos depois. Eu conversei com ela. Ei? Ela ficou na defensiva no começo. Disse que eu estava deixando a esposa mandar em mim. Claro, mas eu falei que não era isso, que era questão de respeito, que ela entrou na nossa casa sem avisar e mexeu em coisas que não eram dela, que quase perdeu o caderno da sua mãe. Ele parou, ela ficou em silêncio quando falei do caderno, ele continuou. Acho que bateu. Ela disse que não sabia que era importante. Eu disse que esse argumento não funciona porque ela não perguntou. Ela vai pedir desculpas? Ele veio sentar do lado de mim. Ela quer vir aqui falar pessoalmente no fim de semana. Eu pensei. Pode vir. Mas ela não vai ter chave nova. Não vai, ele concordou. E se vier aqui sem avisar, eu não abro a porta. Justo, ele disse. Ele olhou para o caderno no meu colo. Achou a receita de canjica? Ainda não, eu disse. Estou procurando. Ele colocou o braço em volta dos meus ombros. A gente pode fazer juntos. No mês que vem é aniversário do seu pai. Eu olhei para ele. Eu sei que não fica igual ao da sua mãe, ele disse. Mas a gente pode tentar. Fechei o caderno com cuidado e segurei ele com as 2 mãos por um segundo antes de colocar sobre o criado mudo, no lugar que eu tinha decidido que era o lugar dele agora. Não mais na cozinha, onde qualquer pessoa podia chegar e não entender o que estava vendo. Ali, perto da minha cama, onde eu dormia todo dia. Isabela voltou da casa da amiga no fim da tarde com energia de quem tinha passado horas correndo no quintal. Ela entrou no apartamento, foi direto à cozinha buscar água e parou quando viu os armários. Mãe, a cozinha mudou. Mudou um pouco, eu disse. Por que agora tem essa cor cinza? Ficou mais feio. Eu ri sem querer. Vamos mudar de volta. Ela abriu a geladeira. A vovó Sônia que fez? Sim. Ela fechou a geladeira e me olhou com aquela franqueza de criança que às vezes dói de tão certeira. Ela entra aqui quando a gente não tá? Entrava, eu disse. Agora não vai mais. Ela processou isso com a seriedade de 10 anos. Então pegou um copo, encheu d'água e foi para o quarto sem dizer mais nada. Às vezes as crianças entendem mais do que a gente explica. Dona Sônia veio no sábado seguinte. Ela ligou antes, o que foi uma novidade. Felipe atendeu, confirmou, me avisou. Eu disse que estava bem, que ela podia vir. Ela chegou com uma caixinha de bem-casados da confeitaria que fica perto da casa dela, aquela que eu gosto, o que também foi uma novidade. Geralmente, ela chegava de mãos vazias, porque achava que a casa do filho era a extensão da casa dela, e visita não leva presente para a casa própria. Sentamos na sala. Isabela foi brincar no quarto depois de cumprimentar a avó com um beijo rápido que tinha menos calor do que o habitual. Crianças guardam, mesmo quando não dizem. Carla.
Dona Sônia olhou para as mãos dela, que estavam cruzadas no colo. Eu fiz algo errado. Ela nunca tinha dito isso para mim em 14 anos de casamento. Eu fiz algo errado e eu precisava vir dizer pessoalmente. Eu entrei na sua casa sem avisar, mexi nas suas coisas sem perguntar e jogou. E ela parou. Quase joguei fora uma coisa que eu não podia jogar fora. A voz dela tinha uma qualidade diferente quando disse aquilo. Algo que eu não estava acostumada a ouvir nela. Não era a voz performática da mulher que se sente mal porque está sendo contrariada. Era outra coisa. Era alguém que tinha olhado para o que fez e reconhecido a dimensão real. A senhora sabe o que é aquele caderno? Eu perguntei. Ela assentiu. Felipe me contou. Eu perdi minha mãe com 62 anos, eu disse. Do nada. Sem tempo de me despedir, sem tempo de perguntar as coisas que eu devia ter perguntado, sem tempo de ficar mais uma vez na cozinha com ela e deixar ela me ensinar do jeito que ela gostava de ensinar. Aquele caderno é tudo o que sobrou da cozinha dela. É a letra dela. São as anotações que ela fazia quando algo não dava certo, quando algo ficava perfeito, quando ela pensava em mim ao cozinhar. Se eu tivesse perdido aquilo, eu ia perder um pedaço dela que não volta. Dona Sônia ficou olhando para mim, e eu vi que tinha algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Não pena, não condescendência, reconhecimento. Ela tinha perdido a própria mãe anos atrás. Eu sabia disso. Eu sabia que ela guardava num porta-retrato velho uma foto preto e branco da mãe dela na cozinha de Santos dos anos 60. Ela sabia o que era. Eu não parei para pensar, ela disse por fim, a voz baixa. Eu tenho esse hábito. Entro numa situação e começo a resolver do meu jeito, sem parar para pensar que o meu jeito pode não ser o jeito certo. Que o que parece desnecessário para mim pode ser tudo para outra pessoa. É isso, eu disse. Silêncio. Eu quero continuar sendo parte dessa família, ela disse. Quero ver Isabela crescer, quero estar aqui. Mas eu entendo se você precisar de distância agora. Não preciso de distância, eu disse. Preciso de limite. Tem diferença. Ela assentiu lentamente. A senhora é sempre bem-vinda aqui, eu continuei, com hora marcada, com Felipe ou comigo sabendo que vai vir. A senhora pode sentar nessa sala, tomar café, ver Isabela, estar presente na nossa vida, mas a chave ficou conosco. E as decisões sobre essa casa são minhas e do Felipe, não da senhora. Justo, ela disse. E parecia que ela estava realmente ouvindo, não apenas esperando que eu terminasse para defender o lado dela. Dona Sônia ficou mais 2 horas. Isabela saiu do quarto no meio da tarde e sentou na sala com a avó. Elas conversaram sobre a escola, sobre uma professora que Isabela não gostava muito, sobre natação. Dona Sônia perguntou antes de pegar o celular de Isabela para ver uma foto. Pequeno gesto. Mas eu notei. Quando ela foi embora, Isabela veio até mim na cozinha, onde eu estava preparando o jantar. A vovó tá diferente hoje, ela disse. Diferente como? Ela perguntou as coisas antes de fazer. Normalmente ela só faz. Eu sorri e passei a mão no cabelo dela. É? Ela perguntou. Isabela ficou em silêncio por um segundo. Mãe, você e a vovó brigaram de verdade? Não brigamos, conversamos. Tem diferença. Ela franziu o nariz pensando. A professora de português falou que diálogo é quando 2 pessoas falam e também ouvem. É exatamente isso, eu disse. Ela assentiu com a seriedade de quem acabou de confirmar uma teoria. Então você teve um diálogo. Tive. Ela foi para a sala satisfeita com a resposta. Nos meses seguintes, as coisas foram se assentando com a cadência lenta de coisas que mudam de verdade. Dona Sônia continuou vindo nos finais de semana, quase sempre depois de uma mensagem no WhatsApp primeiro. 1 ou 2 vezes ela esqueceu de avisar e apareceu, e Felipe foi quem disse, com gentileza mas com firmeza, que era melhor combinar antes. Ela reclamou um pouco, disse que se sentia tratada como estranha em casa do filho, mas reclamou menos do que eu imaginava. E foi combinando antes com mais frequência do que não. O adesivo cinza nos armários foi retirado com um trabalho que levou um sábado inteiro de espátula e produto específico que o Felipe pesquisou na internet. Embaixo estava a madeira clara, levemente marcada, mas intacta. A gente invernizou de novo. A prateleira aberta voltou para a parede com os potes de tempero.
O canto ficou com a caixinha de madeira do meu pai, e dentro dela, o caderno verde. Em junho, no aniversário do meu pai, eu fiz a canjica. Abri o caderno na página certa, li cada instrução com a atenção que eu devia ter dado anos antes. Felipe ficou do meu lado na cozinha, lavando o amendoim, tostando na frigideira enquanto eu mexia a panela. Levou mais tempo do que a da minha mãe sempre levou. Ficou diferente, não igual, não ia ficar igual nunca, mas ficou. Meu pai provou e ficou quieto por um segundo. Então disse: "Tá com gosto da sua mãe." Não estava, a gente sabia. Mas tinha alguma coisa lá, alguma coisa passada de letra miúda de caneta azul para minha mão que mexia a colher, que chegou até ele de algum jeito. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse chegado àquele bazar antes que o caderno fosse vendido. Se tivesse chegado 1 hora depois, se outra pessoa tivesse comprado antes de mim, se a tia Neuza não tivesse separado a caixa. Penso nisso e sinto aquele desconforto frio de quase, aquela gratidão intensa de quem passou perto de perder algo irreparável. E penso que o que aprendi com tudo isso não é que sogra é inimiga, nem que família extensa é um fardo. Aprendi que quando você não estabelece o limite, a pessoa que não respeita limites vai avançar até onde você deixar. Não por maldade, muitas vezes, mas porque o silêncio parece consentimento para quem quer avançar. Aprendi que o respeito não é automático, não vem junto com o amor. É uma coisa separada que precisa ser nomeada, exigida, mantida. E aprendi que proteger o que é seu, mesmo quando isso gera conflito, mesmo quando te chamam de difícil, mesmo quando você tem que trocar as fechaduras e ir buscar um caderno num bazar de manhã cedo, isso não é falta de amor pela família. É prova de que você sabe o que a sua família precisa e não vai deixar ninguém, nem mesmo alguém bem-intencionado, decidir isso por você. O caderno da minha mãe está no canto da cozinha. A caixinha de madeira fica sempre aberta, de propósito, para eu ver a capa verde quando passo. Às vezes Isabela pede para folhear, e eu deixo, com cuidado, as duas sentadas à mesa. Ela lê as anotações em voz alta, com aquela dicção esforçada de criança que ainda está aprendendo a cadência das palavras, e eu ouço a letra da minha mãe saindo pela voz da minha filha e fico pensando que algumas coisas, se você lutar por elas, continuam passando de mão em mão por muito mais tempo do que qualquer cozinha reformada jamais poderia durar.